Oi, gente, bom dia. Né? Bom, a gente vai começar a nossa conversa aqui com a equipe do projeto das calhas, o como se constrói uma casa. Daí a gente podia começar falando quem é cada um e um pouco o que está fazendo no projeto. A gente pode começar, Vicente. Bom, eu sou o Vicente, estou na parte da direção e da dramaturgia do projeto. Eu sou daqui de São Paulo, falando do bairro da Aclimação. Cada um falando de uma casa diferente, né? Acho que isso tem a ver com o projeto também. Eu posso ir, talvez. Sou Leonor Mendes, sou bailarina e neste projeto sou performer e co-criadora. E a minha casa agora é em Nova Iorque, eu vivo entre Lisboa e Nova Iorque. E sim, acho que é isso. E esteve e vai estar no Brasil, né? Eu esteve e vou estar no Brasil, muito feliz. Para São fazer Paulo, esse projeto. exato. Bom, eu sou a Isis, sou artista da dança, coreógrafa, performer também, e eu estou no projeto como uma provocação, como um olhar externo, interno, de dentro, de fora, é, desde o ponto de vista da coreografia, como provocação de dramaturgia em dança também, a partir da minha experiência nessa área. Eu estou falando agora, nesse momento, desde Amsterdã, numa mini casa em que eu tenho morado nos últimos um ano e meio, que eu estive aqui fazendo um mestrado, e em breve estou voltando para São Paulo, para minha outra casa oficial de São Paulo. Acho que é isso. Vai, posso ir. Bom, eu sou Giovana Monteiro. Eu sou artista, atriz, performer, produtora cultural também. E estou falando desde São Paulo, da Zona Oeste, nesse momento, da minha casa. E no projeto eu sou criadora, performer e co-criadora, né, com essa galera toda. E é isso. É para falar também, Gê? Eu sou o É, convidado. não, você. Eu sou, eu sou dominador do projeto. Nesse projeto estou como assim. Estou falando o mais perto da Gi, né? São umas das distâncias mais próximas. Com esse Quase ônibus vizinhos. passando, mas... E moro em São Paulo. Boa. Isso. Boa, e que passa. Ainda faltou. Tá aqui, né? Mas não tá. O Léo Birch, que é nosso produtor. E tem uma outra galera somando que não estará aqui hoje. É, Bom, gente, agora vamos lá. É, Eu acho que a gente podia começar daquele texto, tipo, nem sei, acho que. Bom, vou compartilhar ele aqui. Hum, Deixa eu abrir. Só como uma falda quer participar aqui. É, Pera que eu preciso liberar a para compartilhar a tela. Um minuto.
Tá aparecendo aí? Uhum. Sim. Bom, vamos fazer uma leitura compartilhada aí. Quem quiser pegar a palavra. Posso começar, então, primeiro parágrafo. Enquanto assistia à gravação do ensaio, fui resgatando algumas das nossas conversas e deixando com que naturalmente algumas coisas voltassem a partir da materialização da estrutura que foi experimentada. Uma dessas coisas, que foi disparada logo no início com o texto da Léo, essa música será tocada durante todo o espetáculo. Já de cara, esse texto me informa certa natureza crua, exposta e concreta do trabalho. O assunto sobre construir coisas com palavras me dá muito essa sensação de que se trata de um gesto de concretizar e materializar coisas de natureza etérea, espectral e imaterial. Poesia, ficção e textos dramáticos são muito sobre isso. Dar corpo, imagem e forma à experiência subjetiva, imaginativa, invisível. Construir uma casa, um edifício, é mais do que um mero formalismo arquitetônico. É sobre dar forma e espaço onde se possam operar relações de intimidade. Durante a primeira cena, enquanto Léo e Gil caminham pelo espaço, apresentando o espaço e seus objetos, tanto com o texto como com gestos, movimentos, formas do corpo, a palavra que me veio foi literalidade, tradução literal, algo que já discutimos antes durante o processo. Me parece que um dos convites para o espectador neste primeiro momento é o da visualização desta casa, bem como encontrar correspondências, semelhanças, complementaridades entre os gestos e textos de ambas, num jogo de revelação das coisas invisíveis. Haveria aqui uma possibilidade de trabalhar certa coreografia sinestésica que pudesse amplificar encontros, simultaneidades, contrastes entre as duas, principalmente em termos espaciais e rítmicos. Interessa desafiar a literalidade e por vezes gerar ruídos, estranheza, incompatibilidade entre aquilo que se fala e o que se faz? Em toda essa primeira cena, percebo que há uma lenta progressão em termos de velocidade e duração dos intervalos entre uma fala-imagem e outra. As repetições me pareceram uma ferramenta muito importante para observar a atenção do espectador, que, tal como um visitante, está vendo e ouvindo tudo pela primeira vez. Essa progressão sutil que senti talvez tenha a ver com uma certa agitação interna que a insistência do tatatá me gerou. Com o tempo, esse som música foi se tornando cada vez mais presente, a ponto de roubar a minha atenção em relação aos textos que estavam sendo ditos nos intervalos. De certa forma, o momento da pausa que se seguiu foi para mim como um finalmente. Para essa sensação se fortalecer, se é o que interessa, diria que valeria a pena insistir ainda mais na duração e repetição das falas e imagens da primeira cena, assim como na duração da pausa em si. Qual é o tempo limite de pausa em que seja possível preservar o silêncio como presença física no espaço? Uma pergunta que me veio é se haveria uma relação para se pesquisar que tem a ver com a caminhada em si. Fiquei me perguntando qual seria a relação física de movimento possível entre a tarefa de manter o tá, mais dizer os textos e o caminhar em si. Seria uma relação de contraste, de síncope, de sublinhar o ritmo? Tais caminhadas e deslocamentos seriam consequência de uma outra tarefa ou jogo entre as atrizes? Assistindo ao vídeo, senti que a caminhada em si é também vocabulário do trabalho. Como esse vocabulário é dito? Já na segunda cena, com o retorno do tá e os primeiros gestos de diferenciação do ritmo, do conteúdo textual, do volume da fala, senti que o trabalho começa a abrir espaço para uma qualidade mais subjetiva e misteriosa. Quem são essas mulheres? Qual história está sendo contada ou recontada aqui? Há uma história na qual devo acompanhar?
Seria essa casa invisível um lugar conhecido, específico, ou uma casa qualquer? Existem objetos que não foram revelados? Nessa segunda cena, senti que os textos, por serem maiores e mais detalhados, são ditos de forma apressada para caberem entre um tá e outro, como se esse eterno tá fosse uma reticência infinita, na qual os textos que surgem são como espaços que se abrem entre um ponto e outro das reticências, fendas dentro da fenda do texto. Mesmo que o pulso se mantenha o mesmo, a sensação que eu tive foi de irregularidade, tipo assim, tá. Seria toda a peça um grande silêncio? Quando aparecem as mudanças na qualidade do tá, como ralentar, o contratempo, o tom agudo, senti que começa a abrir uma sensação mais absurda em relação ao texto e às atrizes. O tempo, o contratempo, principalmente, me deu muito a sensação de um eco, que se faz numa casa vazia, abandonada, cheia de histórias impregnadas nos móveis empoeirados. O tempo, contratempo, com tom agudo também me deu muita sensação de finalmente ser possível ouvir uma música. Uma música cantada junto de uma coreografia de gestos, textos, deslocamentos, executada de forma disfarçada. Como se, por acaso, simultaneidades, complementaridades e coerência entre os deslocamentos, gestos e textos começassem a se tornar mais explícitos. Uma qualidade de absurdo e, ao mesmo tempo, de verticalidade na escolha de quais das calhas será dito, para mim acontece muito no momento em que a Gi segue uma gestualidade enquanto Léo diz os textos. Nesse momento, uma das questões disparadoras do trabalho, que é dizer histórias que não foram feitas para ser lidas, fica bastante evidente e potente para mim. Histórias que são vividas e mantidas sobre as paredes da intimidade brutal do patriarcado cotidiano e que, quando saem da boca, saem como suspiros presos na garganta. Em seguida, a partir do blackout e da cena com as luminárias, foi para mim como uma afirmação do que se apontou na cena anterior. O diálogo ele, ela, traz um novo elemento da literalidade, mas lançando-a agora num espaço de tensão e carga emocional que contribui com uma ideia de que há muito mais por trás das palavras ditas, evidentes e explícitas. Há tanto que talvez elas nem precisem ser faladas. Mais uma vez, aqui. Assim como há histórias escritas para não serem contadas, há outras histórias clássicas que já foram tão excessivamente ditas que, sem mesmo dizer no silêncio, são constantemente recontadas. Nessa cena final das luminárias, senti que o corpo-luz-objeto pode ser ainda mais explorado como monumento, por exemplo, criando e compondo espaços dentro do espaço, a partir de algumas e precisas mudanças de posição e ou lugar do corpo, assim como uma melhor definição das esculturas falantes que se formam junto e com o corpo, já que, de certo modo, as luminárias se tornam como partes do corpo objeto esquisito. Uma última coisa que me passou na cabeça, de ordem mais técnica e estética do todo, foi sobre a qualidade sonora e de musicalidade do Tá. Apesar de ter assistido em vídeo, o que é bem limitado em termos de experiência sonora, me veio muito a sensação de uma possível arquitetura sonora, que compõe e articula os sons emitidos ao vivo com possíveis sons de vozes gravadas, por vezes amplificadas, por vezes não. Algo como uma instalação de caixas de som e microfones invisíveis no espaço, onde pudessem ser trabalhadas com maior precisão as qualidades de espectro, ausência, presença e silêncio. Enfim, ideias. Como eu falei, já temos, se tiver um programa nessa peça, uma Exato. orelha, vai ser a Isis. Gente, que legal, né? Porque eu fui Ora, assim, do tipo, junto com o texto, mas ficou próximo, né? Parece, sim. Gostei de ouvir também. nossa, ficou muito próximo. Foi tipo, não sei.
Mas seria legal ouvir como que chega, assim, né? O pensando nesse processo, nesse momento de distância, da última residência que vocês tiveram, né? Que a Léo grifou coisas. Super curiosa de saber o que chega, como que chega, o que amplifica. Pera, eu parei de compartilhar só pra. Quer falar, Léo, um pouco das coisas que você grifou? Eu acho que o que eu grifei mais foi mais no sentido de, ok, muito praticamente o que é que nós podemos trabalhar daqui para a frente a partir do teu texto em termos práticos no estúdio. Então foi mais coisas de, ok, haveria aqui a possibilidade de trabalhar uma certa coreografia sinestésica, blá, blá, blá. Foi mais nesse sentido. Mas o que eu acho que é muito bom neste texto, eu agora estava a tentar escutá-lo como se eu não soubesse nada sobre a peça. Ou como se fosse uma pessoa do público que vem escutar este texto. Parece que estás a criar, estás a construir uma peça, vê-se o processo de construção na forma como tu escreves, que é muito interessante. O que vem mais, eu fiquei muito a pensar nesta coisa que tu falaste do silêncio, que é, será esta peça toda um silêncio enorme? Eu fiquei assim, esta frase é super potente. Porque nós falamos imenso e eu até estava a pensar antes de vir para esta conversa assim, se nós estamos a construir, o que é o nosso tijolo nesta casa? Eu acho que o nosso tijolo é super a palavra, ou vá, a vida escala, mas num sentido mais geral, o nosso tijolo é a palavra. Um, e há, como tu também escreveste no texto, uma certa exaustão pelo que estamos agora a construir, há uma certa exaustão da palavra, uma exaustão do som, porque nós estamos sempre a palavra, tá. Uma exaustão tão grande que agora fiquei a pensar, será que nós no geral, na realidade, não falamos nada? Ou estamos a construir através da exaustão um silêncio enorme. Um, e eu ia dizer outra coisa qualquer sobre a construção. Então, ok, então fico muito a pensar agora mais para a frente, qual é, se o nosso tijolo é a palavra e a imagem que se constrói através da palavra, qual é o papel do som em si, não necessariamente do significado, porque nós dizemos uma palavra, a palavra traz em si logo, se diz sofá, o, o público tem já a visualização do sofá na cara, portanto a construção é muito mais fácil de se fazer, ou é muito mais direta. E agora para a frente fico a pensar qual é o papel do som em si, do som, sem significação, como ferramenta de construção, que acho que foi também, nós inicialmente, quando pusemos o tá, foi nesse sentido, foi de poder abrir a construção. Por exemplo, uma coisa que nós falamos imenso é tipo, se estamos a visualizar uma coisa que está a acontecer longe, o tá fica mais tá, e a coisa está a acontecer lá ao longe. Então, acho que podia ser uma coisa para nós voltarmos a pensar com isto de escrever, que é como construir coisas através do som sem necessariamente através do significado, porque por agora a palavra está junto muito ao significado. Então eu fiquei muito a pensar nas coisas que tu referiste muito de as histórias que são contadas ou que não precisam de ser contadas, já lá estão, só precisam de ser, se calhar, sublinhadas ou acentuadas e nisso também muito o texto da Úrsula que é Le Guin que tu referiste, que é isso, tipo, a história que já lá está, aconteceu, mas está por trás, ninguém prestou atenção, mas ela já lá está. Acho que sim, falei demais. Não, massa. Nossa, tem muitas coisas. Essa coisa do som, do tempo, né? Que, tipo, o tempo que é marcado pelo som, na verdade. Fiquei muito bem. Já tinha pensado nisso, mas
vem muito lendo o texto, mas essa coisa da peça é quase como uma fórmula matemática ou física, né? Essa coisa de. Eu nem sei qual é a fórmula, porque eu sou péssima de exata, gente, mas é tempo, espaço. Como que é? O Vicente deve saber isso. Tempo, tempo, espaço para calculadora. Alguma coisa assim, tipo. Velocidade. É, para calcular a velocidade. Eu fiquei pensando nisso. E, e essa questão de velocidade da peça realmente que é uma questão de acelerar e dilatar, né? Tipo, essa sensação um pouco de angústia que o Tatatá causa, que a Zi fala no texto. Teve uma outra coisa que veio na abertura que a gente fez lá em Portugal, que era que esse som em repetição quase vinha como uma sensação de claustrofobia nesse espaço, de estar encerrada. Tipo, uma mulher falou isso, assim, que é tipo, me vinha corredores e encerramento, encerramento. Que daí, para mim, leva para essa questão da imaginação, do literal e Hum. do imaginativo, do espectral, das outras coisas. Esse jogo que eu acho que encontrar uma baliza entre esses dois mundos, entre o super literal e o que vai para uma coisa, sei lá, mais onírica, mais, não sei, estranha, com uma estranheza, que é um pouco essa responsabilidade. Eu tô viajando aqui agora, mas essa responsabilidade com essas histórias que são muito reconhecidas, né, em algum sentido, que são muito clichês, que é tipo a mulher na casa, o homem, que são as repetições do patriarcado, né, que a Zita fala, que quase contar isso meia palavra basta, né, para você reconhecer, tipo, ou um gesto em silêncio basta você falar, ah, tá, essa é o estereótipo, inclusive sobre questões de gênero e tudo, né? E em algum lugar o, o, o texto lá, né, da teoria da ficção, eu posso até depois passar para mais texto, que é curtinho, ele é muito legal, que fala um pouco dessa, resumidamente, mas do contar histórias como coletar coisas, como é, coletar coisas dentro de uma sacola, tipo, e colocando e como isso pode ser uma história, uma narrativa. Tô resumindo mal, muito mal, mas, tipo, uma narrativa incrível e não só, tipo, um cara que veio com uma lança e o herói e as coisas. Essa ideia de uma narrativa que tem sempre o herói, que tem a morte e o ato. E o drama também, em algum lugar, tem um pouco isso, né? Tipo, é, Hum. fico pensando um pouco essa responsabilidade, deixar, sabe? Tipo, ter a nossa bolsinha que vai colocando cada palavra, assim, e isso é metade do caminho, já, tipo, é o caminho, meio caminho, mas também é o caminho inteiro, porque o resto é sobre imaginação e sobre o que o público já reconhece, sabe? Não sei, eu fiquei pensando sobre isso realmente, né? Essa noção de meia palavra basta pra representar esse lugar ou essa casa, sabe? Se eu falo casa, é tipo, tá, o resto é com vocês, assim. Esse lugar da imaginação um pouco. Eu penso muito agora como problema para nós a seguir, ou já durante a criação, que é tipo, nós temos esta ideia das didascálias, que têm narrativas, que têm histórias muito específicas do lugar da mulher, do lugar da cara, etc., que nós queremos abordar, ou de certa forma falar sobre isso, é qual é a nossa medida de quanto nós deixamos que as imagens que nós construímos o público reage a elas com a imaginação que o público tem. Quanto disso nós queremos deixar que seja a narrativa que o público cria e quanto nós queremos criar de esta ficção, esta ficção vai acontecer na peça e vocês vão receber esta ficção e entender isto. Acho que é também uma outra questão que nós temos para a frente, que é nós começamos com uma criação muito física, ok? Chegas, constróis a casa, tem o sofá, tem não sei o quê, ela entra, pá, pá, pá. Quanto nós queremos ficar numa construção sinestésica, formal, de imagem, e deixar que a ficção seja feita a partir daí, e quanto nós queremos realmente, vamos abordar uma certa narrativa, um certo acontecimento, um certo... eu não sei, fico a pensar nisso também.
Fiquei com vontade só de ler um trechinho da teoria da ficção, que foi que eu reli agora antes da gente começar a conversar. Nossa, por que que eu lembrei, né? E aí tem um trechinho que eu acho muito bom, que ela traz, que eu não lembrava isso exatamente, na verdade, mas traz essa relação da bolsa com casa, com a ideia de casa. Falei, nossa, super legal. Posso ler? Vou ler então. É, é um pouquinho, é uma página curta. Se é humano colocar algo que você quer, porque é útil, comestível ou bonito, numa bolsa, numa cesta, ou num pedaço de casca, ou numa folha enrolada, ou no ninho tecido com seu próprio cabelo, ou com o que você tem à mão, então levá-lo para casa com você, sendo a casa outro tipo de bolsa ou saco, um recipiente para pessoas. Então, mais tarde, tirá-lo e comê-lo, ou compartilhá-lo, ou armazená-lo para o inverno em um recipiente mais sólido, ou colocá-lo num patuá, ou no altar, ou no museu, eu colocaria, ou no palco, o lugar sagrado, o espaço que contém o que é inviolável, e depois, no dia seguinte, provavelmente voltar a fazer mais do mesmo. Se isso é humano, se é isso que é preciso, então, afinal, eu sou humana totalmente, livremente, alegremente, pela primeira vez. Não uma humana pouco agressiva ou pouco combativa, que isso fique bem claro. Eu sou uma mulher envelhecida e zangada, impondo-me com a minha bolsa, lutando contra os bandidos. E, no entanto, nem eu nem ninguém me considera heróica por fazer isso. É apenas uma daquelas malditas coisas que têm que ser feitas para se poder continuar coletando aveia selvagem e contando histórias. Afinal, é a história que faz a diferença. É a história que escondeu de mim minha humanidade. A história que os caçadores de mamutes contaram sobre esmagar, empurrar, estuprar, matar, sobre o herói. A maravilhosa e venenosa história do botulismo. A história do assassino. Às vezes, parece que essa história está se aproximando do seu fim. Para evitar que não haja mais histórias a contar, alguma de nós aqui fora, exiladas em meio à veia selvagem, achamos que seria bom começar a contar outra história, com a qual talvez as pessoas possam seguir quando a velha estiver terminada. Talvez. O problema é que todos nos deixamos envolver na história do assassino, e assim podemos acabar junto com ela. Por isso, é com certo sentimento de urgência que procuro a natureza, o sujeito, as palavras de outra história, a história não contada, a história da vida. Eu achei muito. Porque a coisa da casa, do cotidiano, assim, né? Eu não sei. Enfim, não quero falar muito, mas eu achei esse trecho bem justo, um pouco, com a escolha das didascálias como esse espaço do que não é contado, mas que está ali, sabe? E eu lembro muito da gente conversando sobre as diferenças, né, dos 3 textos, em termos de conteúdo, quanto é mais, isso um pouco que a Léo estava falando também, né, o quanto é mais, não, acho que a Gi que estava falando, o quanto que as didascálias dão mais pistas, sei lá, concretas, o quanto elas abrem para um campo de imaginação, enfim, ter uma vida ali, né, tipo uma vida própria em cada uma das didascálias, que é invisível, né, no sentido de um texto dramático, ou seja, né, não são textos para serem ditos, né, mas que contam muito, seja pela concretude, né, do tipo descrição, isso, é aquilo, fulano entra, ciclano sai, seja por algum elemento, né, de caracterização emocional, seja por pura poesia, assim, que às vezes as didascálias traz. Então, me faz muito pensar, sabe, quais são essas histórias, né, do cotidiano mesmo, sabe, assim, da, de que, ou mesmo de qualquer prática de escrita também, que aquilo que a gente joga fora, né, o poder um pouco disso, assim, também, agora também pensando em construção de processo criativo, né, aquilo que as cenas, as escolhas que vão ficando, não são escolhidas, por quê, né, que algumas coisas não são escolhidas e outras são.
E agora nesse texto que leste, houve uma frase que ficou muito que é a casa como um recipiente de pessoas. Que é uma ótima frase e que é ótimo para este projeto e que é verdade. De certa forma, a casa existe e é construída para pessoas, por pessoas, para ser um recipiente das histórias. São as relações das pessoas que constroem a casa, porque é que o quarto é feito assim. Aliás, nós entrevistámos muitas pessoas também, perguntámos sobre as casas delas, etc. E perguntámos qual é o teu quarto preferido, não sei o quê. E o teu cômodo preferido. E uma menina disse: é o meu quarto, porque no meu quarto eu estou sozinha e não tenho que estar com o meu padrasto, uma coisa assim. Ou seja, a tua relação com a casa é muito também a tua relação com a família e com as outras pessoas. Então, imaginar a casa como um recipiente de pessoas é mesmo isso. É. Eu acho que desde o texto da Zita tem essa ideia que é muito massa, que é que da construção vem a história, sabe? Que acho que tem um pouco a ver com isso que a Léo tá falando, assim, tipo... Porque eu fico pensando muito também tipo, tem algo disso que tá mesmo na gênese do que a gente está querendo fazer, que é, tipo, ao pegar esses textos, ter essas histórias que, claro, tipo, a gente nem precisa contar, porque elas já estão contadas, né? Tipo, é um pouco, é uma coisa que a gente falava há muito tempo, assim, de quando você fala Blanche, já veio, assim, de algum modo. Você não precisa contar tudo aquilo, mesmo para quem não super conhece a história. Tipo, eu acho que já tem isso. Primeiro que é uma palavra que tem, né? As palavras elas têm poder, assim, de algum modo. Então, quando a gente fala elas trazem alguma coisa. Ainda mais a gente está fazendo um pouco um gesto desacralizado de falar palavras meio proibidas, né? Que são as palavras que não foram feitas para ser ditas, assim. Tipo, então, sinto que tem um poder aí que vem. E, enfim, tipo, eu acho que pensando também um pouco nisso que ela estava falando, eu acho que esse é o ponto que talvez para mim ainda esteja, é o ponto que eu acho que se a gente acertar, a gente fecha a peça. Até lendo o texto da Zé é muito curioso, porque todo o começo eu acho que tem muita consonância com coisas que a gente conversou na nossa última reunião. Eu e Gi, assim, tipo, do que a gente assistiu e pensou, né, de tipo aumentar o começo, de deixar essa sensação esquisita que tem a ver com esse tá repetitivo, deixar isso mais forte. Acho muito legal isso da pausa e daí entra ela. Então aí parece, então tem uma fresta de história aí para eu contar e daí esse momento musical, papapá. Eu acho que até aí eu sinto que a peça é como se fosse um dominozinho assim que vai caindo peça por peça. O que também tem muito a ver com o drama. Eu acho que a partir daí, a partir do momento que a gente chama de entrada do ele, até isso era um momento do seu texto que eu fiquei um pouco sem entender, Zi, que talvez fosse legal da gente conversar, porque eu entendi que você fala. Peraí, eu não estou com o texto aberto aqui, mas que você fala desse momento específico, que a gente chama do momento do ele, que você fala. Hum. Você fala, tipo, para mim o momento que isso se aprofunda é o momento que a Léo fica falando e a Gi que vai fazendo as ações. Uhum. É que se eu, pela ordem tá no texto, eu entendi como esse momento que a gente chama do ele, que é quando a gente apresenta ele, assim. Hum. Eu acho que aí, para mim, é onde, de algum modo, as coisas... a gente, claro, tudo tem que entender, mas eu sinto que é onde tem que girar uma pecinha, tem que girar uma engrenagem ainda, sabe? Pra gente saber do que é feito. Assim, eu acho que o resto talvez a gente já um pouco saiba do que é feito. Aí que eu acho que tá um pouco. E as coisas que vêm nessa sequência. Ó, eu vou achar aqui o parágrafo, só para. Opa.
É uma qualidade de absurdo, ao mesmo tempo, é isso, né? De verticalidade na escolha de quais É, das calhas será dito. é, É, tentando lembrar aqui de onde veio também, né? É, eu sinto que, por exemplo, a sensação de. Também tem isso mesmo, né? De assistir pelo vídeo e algumas, por exemplo, alguns textos, realmente, quando vocês diziam, eu não entendi o que estava falando, né? Assim, mas eu acho que eu estava trazendo, porque acho que até então os textos, falando dos textos mesmo, né? Das palavras ditas até então, tinha um ou outro elemento que me fazia associar, tá, isso fazem parte de textos dramáticos, mas está muito ligado à casa mesmo, à construção de um espaço de objetos, assim, então mais assim, parecia que estava mais suspendido em alguma escolha, não sei, assim, alguma escolha assim, vou falar isso, mas tipo temática ou não sei se é temática, sabe? Mas assim, um recorte, uma escolha curatorial desses textos, assim, então vamos aprofundar nisso desses textos, porque até então estava muito formal, acho que é mais isso, assim, né? A escolha dos textos no lugar de um formalismo, inclusive das formas mesmo, dos objetos, da casa, dos cômodos, do que se tem, assim, né? E aí eu tive essa sensação no que foi dito e de que dá uma verticalizada. Não, então tem uma escolha. Assim, não é qualquer texto e não é qualquer das caras desses textos, sabe? Assim, então me atiçou um lugar, assim, sabe? Então, o que está sendo escavado, sabe? Assim, um pouco é, da enfim, e me abriu um pouco mais pelo modo de dizer também, até mais até do que o conteúdo do texto, sabe? O modo da Gi fazer que muda radicalmente, assim, né? Tipo, aquilo que era insuportável antes, de repente me deu uma, sei lá, uma carga mais emocional, mais dramática, assim, sabe? E eu acho que o pulso que era mais mecânico, de repente começa a ser mais, não sei, ficcional um pouco, assim, sabe? Que eu acho que tem um pouco a ver com o que a Léo estava falando antes, assim, até mais do que o conteúdo, por exemplo, agora você falando ele, né? Eu tô lembrando das caras que a gente visitou, né? E daquelas que descreviam mais o personagem, né? Ou as personagens mulheres, ou ele, enfim, mas para mim acho que até menos o conteúdo do texto dito nessa cena, por exemplo, e mais o como, a encenação mesmo, o como foi dito assim, então até então estavam as duas, né, andando, derivando, então muito sobre deslocamento, como eu falei, né, caminhada, espaço, aí, de repente, tipo, assumem funções diferentes, esse tá, ele tem uma outra performatividade, assim, então é mais assim, o como no sentido que a Léo estava falando, do som, né? De como que às vezes o próprio som, ou uma mudança de ritmo, uma vocalidade, independente do significado, já diz muito, assim, né? Constrói muito. Enfim, complementa, contrasta, enfim, dá complexidade ao significado daquele texto que está sendo dito naquele momento. Hum. Mas vocês têm uma coisa dessa escolha desse texto, dessa parte? Como que, como que tá, assim, como é isso? Ah, então, a gente tá sendo super uma questão, assim, né? Porque Hum. a gente fica, nossa, como todo momento que a gente constrói elas, né? Daí vai a ideia, né, da dramaturgia, que é tipo, constrói espaço. Daí narra a Júlia como o espaço, né? Tipo, com as mesmas. Entram novas didascalhas, mas usando os adjetivos que eram pro espaço. Daí entram o elas, assim, isso tem uma linha que vai fazendo sentido. Daí essa ideia do ele, né? Do ele entra, tá um pouco essa questão, né? De, tipo, como narrar ele, assim, esse ele, assim, sabe? Porque acho que os dois momentos que teria esse ele, que a gente meio criou, que tem uma outra parte que a gente não apresentou na abertura, que é o momento do quarto, que é, tipo, só narrando brevemente, assim, que é... Tem
tem ela no quarto, né? A Blanche no quarto e os móveis do quarto. E ele entra, e toda vez que ele entra, o tatatá fica muito. Fica tipo. Tá, 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 tá. Não, desculpa. Tá, 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 tá. Daí ele sai. Tá, tá. Tem essa questão do ritmo, né? Mas pra gente tem um pouco essa questão de tipo, o que que é preciso construir de fato nessa relação com esse ele, ou se esse ele é preciso, se são uma mistura desse eles do texto, ou se é esse estereótipo desse homem dessa casa, que óbvio em cada um dos textos é diferente, é, Hum. um pouco o que que carregar disso, sabe? Porque eu acho que, igual você tá falando, que você ficou mais, assim, ligada na sensação que causa a partir da mudança do tatatá e da encenação. Eu acho que os dois momentos têm realmente uma mudança, assim, da encenação, que é tipo, é outro tempo, parece que é outro espaço com essa outra presença. Mas é um pouco, tipo, o que construir dessa presença, sabe? Tipo, daí isso também vai muito balizar as didascalias que a gente vai usar, assim, sabe? Mas o que a gente quer construir com essa outra presença. Uhum. Tem sido um pouco, assim, uma questão, assim, né? Hum. Mas só uma outra coisa que voltar É lá. que agora estava a tentar, tipo, assimilar tudo o que estamos a falar. É porque não só a peça em si tem várias camadas, que é tipo texto, som, personagens. Tem outra coisa que é eu e a Gi, somos as duas únicas no palco. O que é isto de repente sou a Nora, de repente é a Júlia, de repente sou o homem. Também há uma certa esquizofrenia, nós as duas, entre as personagens, e objetos, e somos objetos também, e somos som, e somos um piano, e caminhamos entre estas coisas. Portanto, há aqui muita camada de construção que acho que é, eh, é bom para esta coisa de meio exaustiva de coisa, de construção de esquizofrenia, que faz esta caminhada que o Vicente estava a falar, tipo dominó, de começa numa construção e depois já és tudo e que também fica difícil depois de falar e de construir significado. Por isso eu estava assim a refletir sobre o que estamos a falar. Mas ias dizer o que é gente? Não, total, tô reflexiva também, mas eu tava pensando antes uma coisa muito idiota, mas que eu tava pensando. Não sei se vocês jogavam The Sims, mas é, essa coisa do jogar o The Sims. E pra mim era muito uma brincadeira de criança, que era. Ah, constrói a casa, daí você coloca cada coisa, daí você vai escolhendo o chão, né? As paredes, o móvel, não sei o quê. E daí, quando entrava as pessoinhas, era uma forma de animar aquilo, né? Apesar que era um objeto igual, tipo a pessoinha do The Sims que você era, né? Mas era uma sensação de dar um pouco alma pra coisa, né? Mas Hum. e eu tava pensando isso também em brincadeiras de criança, que eu particularmente tinha muito, que era tipo construir a casinha, coisa. E no fundo, quando chegava um pouco o bonequinho, a pessoa era meio chato até, porque a ideia era. Eu gostava mais de construir, no fundo, assim, do que mais um Hum. pouco voltando para essa coisa do recipiente lá, né? Que a gente estava falando assim, que é colocar, tipo, colocar e tirar. Que eu acho que às vezes tem um pouco esse jogo que no fundo é muito um procedimento da rubrica em si, da didascália, que é se eu falo, um elefante entra, ele tá, né? Tipo,
o resto é com você, que vai imaginar o elefante. O elefante pode falar ou não, mas eu coloquei o elefante na sacola, né? Ou na casa. Sim. E um pouco essa coisa, não sei, que é tipo. Também tem essa coisa da gente. Isso que ela tava falando um pouco, que é essa questão de tipo. Ao mesmo tempo que a gente fala, constrói a partir da imaginação, quanto tempo dura essa construção, né? Se eu voltar sempre para essa coisa que é uma parede, que é algo concreto, o ele ou ela, que meio que pactos de linha de dramaturgia que a gente está fazendo que o público precisa acompanhar ou não, sabe? Geralmente, de repente é só aquela sensação que mudou ali o tatatá, tem uma não sei o quanto que a gente tem que, sabe, de falar, ó, essa linha é preciso seguir ou não, porque ela vai ser desmontada, sabe, construída e desmontada várias vezes, assim, tipo, Quando você fala linha, você fala do texto. é uma linha de uma dramaturgia mais textual, assim, tô falando, Não, porque isso é uma associação bem idiota, assim, mas que eu acho que até tem a ver com isso, uma pergunta mesmo, assim, tem a ver com isso da linha, mas tem a ver com o que você estava falando antes de a parte mais legal é construir, né, nesse processo de construir. E aí, uma coisa que eu não falei no texto ainda, mas me deu vontade de perguntar agora, como que foi, ou, enfim, vocês também até para eu me aproximar, assim, né, da escolha que vocês foram criando para, por exemplo, construir esse espaço com as fitas crepes, por exemplo, que foi uma coisa que, assim, para mim que não sabia nada, né, não tinha uma ideia de estrutura, comecei a ver o vídeo e falei assim, ok, isso é um mapa, né, um mapa não, como chama? Uma planta de uma casa e tal, e essa casa é o quê? Uma mistura de todas as outras, das três casas, ou dos três espaços, uma casa que vocês foram construindo, e aí fiquei pensando, né, que informação é essa, assim, de primeira, né, do trabalho? Então já é um espaço vazio, né, com uma planta, que a princípio se lê já como uma planta. Aí, nossa, isso já é uma revelação de cara, assim, né? Antes de qualquer coisa, antes de falar um texto, já se revela que tem uma casa ali, uma planta, um edifício, uma construção. Eu fiquei com isso na cabeça. Se essa fita crepe em si, já é uma construção, um gesto, assim, sabe? E é uma escolha que esse gesto seja feito, não foi, né, no caso, não compartilhado. Assim, não tô falando para fazer, né, mas o quanto que se revela ou não dessa planta, por exemplo, né? Não sei, me veio isso agora com vontade de saber mesmo, assim. Eu acho que a fita crepe, essas coisas que nós fizemos, foi muito uma decisão de temos, estamos a fazer uma criação há uma semana ou 2 semanas, o que é que estamos a fazer? Temos uma apresentação para fazer, precisamos de decorar onde são as coisas, vamos colocar é uma decisão muito prática. Mas agora que eu penso nisso, nós precisamos, né, dessa indicação no chão, porque nós estamos a trabalhar com construção, que é uma coisa que, no sentido etimológico da palavra, construção é uma coisa que é para construir e existir. Ou seja, uma coisa que existe, estamos a construir para a coisa, não necessariamente, mas se pensarmos numa casa, etc., constrói-se a casa fica ali. Só que nós, fazendo uma performance, ou no processo que nós estamos a fazer, estamos constantemente, é uma coisa efêmera, que estamos constantemente a destruir enquanto construímos. Então é um processo de tentativa de construção enquanto a coisa desaparece. É assim pegar na coisa enquanto ela está a desaparecer das nossas mãos. Então, e para o público também. Então eu acho que até nós no processo de criação pensamos muito em repetição também e como é que nós fazemos tentar ao máximo dar ao público uma sensação de existência qualquer. Por mais que ela
vá constantemente desconstruindo, tentamos que haja momentos em que se vislumbra alguma existência. Então, essas indicações no chão, eu acho que vem também nós de uma tentativa de voltar ao mesmo sítio, voltar à mesma palavra, para que o público possa minimamente vê-la ali mais uns segundos e continuar nesta linha que a gente estava a falar, de levar o público connosco num certo caminho que se vai desfazendo, mas que ele possa, possa vislumbrá-lo um bocadinho. Então, acho que é isso. Eu não sei, por exemplo, o que é, e isso pergunto-te a ti, talvez, ou a quem já tenha visto o vídeo, que é se a nossa intenção é fazer ver um espaço que não está lá, o que é que para esse conceito significa ter um papel que diz no chão que diz sofá, estás a ver? Na minha cabeça talvez destrói um pouco o gesto, ah, que é de construir ali o sofá, se já tem um papel que diz sofá, então, porque a nossa construção não é nós não vamos pegar em tecido e fazer um sofá, nós vamos dizer sofá. E é assim que o sofá se constrói. Se o sofá já está lá dito, o que é que isso significa para o nosso gesto? Mas também o que é que delimitar o espaço significa contribui para o público realmente poder vislumbrar alguma coisa mais concreta e talvez seguir-nos melhor durante a peça, não sei. Acho que é uma questão que nós temos também agora em termos de criação. É o mesmo jogo que se faria em ter uma escrito sofá, e aí um gesto, um momento que se passa ali, é uma cama, e, sei lá, ou não, ou não se faz, ou as palavras, as letras do sofá depois são usadas para criar, sei lá, É, sala, ou um outro objeto, não sei, tipo, a materialidade, né? Até lembrei de uma coisa bem, acho que o Vic trouxe de experimentação há um tempo atrás, como seria construir coisas com palavras literalmente, né? Do tipo ter, não sei, objetos e fazer palavras no chão, ou enfim. Me lembrei disso agora, que acho que eu nem reparei que estava escrito sofá, né? Só pensando que também se é uma escolha cenográfica, né? Assim, a ser explorada, né? Pensando que é processo, né? A coisa das fitas ou das palavras mesmo, assim, que mudam, objetos que se formam palavras que você consegue ler. Aí brincar com essa relação, sabe? Tipo, entre o que tá ali e se o gesto ele afirma, se ele contrasta, se ele põe em xeque o que é aquela palavra tá dizendo que é, né? Sei lá. exato. É. Não sei se tens muito para pensar sobre isso, principalmente também tipo do léxico de coisas que nós temos, porque nós temos descoberto que nós temos de trabalhar dentro de um léxico de palavras e de gestos, que é para poder trabalhar com a ressignificação ou com essa coisa de o público poder ver qualquer coisa, mesmo que nós depois voltamos lá, fazemos há um certo número de gestos que nós podemos fazer, eu acho. Há um certo número de palavras que nós podemos dizer. Porque senão podia tudo e deixava de ser aquela casa que nós estamos a construir. Hum. Eu ia falar isso também, que você estava falando agora no final, Léo, que acho que a primeira escolha foi de construir uma casa. Isso já é uma escolha, porque a gente poderia, primeiro que a gente está partindo de três, a gente poderia ter construído três. E segundo que a gente poderia, a partir dessas três, construir infinitas. Mas eu acho que teve algum momento que a gente escolheu construir uma casa, no fundo, suficientemente genérica para ser uma casa. Então, eu acho que tem um. Acho que isso é um certo pensamento que tem. Tipo, é um espaço reconhecível porque ele é cotidiano, porque ele é. Porque ele é. Não sei, ele tem algo. Eu acho que a gente fez ele, no fundo, de um modo tão pouco específico que ele é muito reconhecível, sabe?
Ou seja, eu não acho que é a casa da Júlia, ou a casa da Nora, ou a casa da Blanche, ou a minha casa, ou a casa. Eu acho que é uma casa genérica. Tipo, é aquele desenho de criança, sabe? Que são as, as 5 linhas com o tetinho, assim, tipo, ele é uma representação. É um trabalho, eu acho que esse é um trabalho. Eu achei bonito isso que ela falou de que a gente está construindo e destruindo ao mesmo tempo, porque a coisa não dura, né? Eu acho que tem algo que a matéria é a representação, é a criação de um signo dentro de. A gente discutiu muito isso também, eu agi, o Matheus, esses dias, porque a gente foi fazer visita técnica, e daí a gente, em Mindy, a gente vai fazer num espaço que é. Ele é tipo a casa do povo, assim, ele é uma sala, não é uma. Ele é uma sala sem. Porque basicamente o contraste estava entre esse espaço em Mindy, que é tipo uma sala, tipo a casa do povo, ou as salas da Ozod, que, que são salas também, mas que estão muito equipadas com cara de teatro, mas que também não são um teatro. Ou seja, aquela estrutura de tipo palco, plateia, que nem os lugares que a gente. O lugar que a gente gravou o vídeo do ensaio, ele é um teatro, né? Palcão, plateia e tal. Enfim, eu tô falando isso porque eu acho que tem algo dessa ideia de representação que a gente está lidando que está um pouco nesses dois espaços. Eu acho que a peça, se eu pudesse escolher qualquer lugar do mundo para ser, eu acho que os dois funcionam. Tanto o espaço sala mesmo, tipo Casa do Povo, tipo Mindy, que é um espaço com as suas particularidades, e aí, tipo, você entender? Quanto um teatro, tipo, não sei se eu faria italiano, talvez público no palco, mas seria muito legal fazendo um teatrão, porque a gente está lidando com isso, com essa característica de símbolo mesmo, de representar, sabe? Tipo, a coisa mais beabá do teatro, botar a máscara e dizer, eu sou Dionísio. É isso, tipo, eles são sofá, gente. Pronto, combinado? Eles são sofá. Ah, beleza, eles são sofá. E a gente vai lidando a partir disso. E eu acho que isso que ela falou, eu tenho concordância, assim, tipo, quando a gente fez essa coisa das linhas estarem no chão, foi muito uma estratégia de ensaio, assim, diante do tempo que a gente tinha, diante da quantidade de trabalho e tal. E foi uma coisa até que criou uma certa cenografia. Mas eu acho que tem algo que realmente, tipo, é bonito o trabalho ser uma mesa em branco e todos os gestos acontecerem a partir daí. Quase como se fosse para ser isso, talvez a peça tivesse que começar com vocês colando a fita, sabe? Tipo, então beleza, se colar, eu acho massa, porque daí bora. Mas eu acho que é tipo, é sobre fazer ali. Então se já tá feito, é esquisito, sabe? Enfim, sei lá, eu acho que são também me contradizendo um pouco, porque são escolhas. Tipo, eu acho que tem uma coisa, essa ideia da efemeridade da palavra que passa, que ela é suficiente para captar um negócio que se torna memória, não tá lá, né? É diferente eu representar um sofá e criar um signo, e eu criar esse combinado, mas isso não tá lá o tempo todo. Falando um pouco isso que a gente falou do elefante, né? É diferente eu falar o elefante entra e eu continuar a minha história, e você, espectador, pode ser que se lembre do elefante, que ele tá ali o tempo todo, e daí daqui a 10 minutos, quando eu falar o elefante vai embora, você, tá, o elefante estava lá o tempo todo. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu estar falando aqui, contando a minha história, e alguém entrar ali como elefante e ficar parado. E tá ali. É diferente. Não estou dizendo que um é melhor que o outro. Estou falando que é diferente. São exercícios, são proposições de exercícios distintos, eu acho. E acho que
pensando na ideia de construção, são construções distintas. Eu senti um pouco isso, assim, só ressonância, né? Com as luminárias, por exemplo. Acho que com a fita eu fiquei assim, tá, um pouco prática, mesmo sem, deu para sentir que não, né, talvez estava ali usada, mas também me apontou um lugar de escolha de construção de espaço visual, né, material, mas para além das fitas, falei, tá, então de tudo que se tem são luminárias, abajur, né, assim, isso é a única coisa que é concreta, que existe, né, para além do texto que vai ser dito e do movimento. Ali eu senti uma escolha nesse sentido, sabe, Vi? Tipo, de que... Ah, não, da diferença de dizer que tem algo aqui e ter o algo ali, assim, por exemplo, sabe? E aí mesmo até o Matheus tá aí, assim, né, não sei, tipo, até essa coisa mais conceitualmente mesmo falando, né, da luz, e depois tem o jogo, né, de blackout e tudo, mas para além disso, né, a luz como um lugar também de visualidade, né, de tornar as coisas visíveis, de fazerem as coisas existirem ou deixarem de existir, ou será que a ausência de luz é também a ausência de existência, do tipo o escuro, aí, né, aí tem toda a coisa do som, enfim, tipo, para mim luz, tem a ver com visibilidade e invisibilidade, é um jogo também bem não sei, bem concreto, assim, né? Para o assunto do teatro em geral, mas assim, para o assunto também do que a gente está falando, de construir coisas com palavras, que palavras são algo imaterial um pouco, né? Sim, um pouco não, bastante, a linguagem. Não sei, essa relação com a luz, assim, enquanto visibilidade, para mim fez muito sentido, assim, deu sentido no lugar de força de explorar também, sabe? Luminária, que, né, um objeto, inclusive depois, quando a cena em si, que vocês começaram a manipular isso, eu falei, ó, não sei, tem alguma coisa aí, assim, sabe? Do tipo, quase como que se a luminária ou a luz, concretamente, porque a luz mesmo é uma coisa que você não consegue pegar, né? Assim, um pouco como a palavra. Mas aí tem o objeto ali, então ela pega a luz, é quase como se pegasse a palavra, sabe? Transformasse a palavra numa coisa, assim, não sei, eu associei bastante assim, a luz com palavra, né? Tipo, e a luminária como o lugar que dá corpo para a palavra, assim, de alguma maneira, né? Até mais do que as fitas ali, assim, nesse sentido de dar matéria para uma casa, por exemplo, sabe? Acho que dá essa ideia. A não ser que fosse, como o Vi falou, manipulado desde o começo, ou começa assim, mas depois essas fitas vão mudando, essa casa vai mudando, tipo, onde era um quarto, aí abre, e de repente vira um grande cômodo, e aí onde pega o escrito do sofá e coloca, inverte, transforma o sofá em quadro de Van Gogh, não sei, sabe? Aí acho que se essas fitas ou essas coisas que definem o espaço forem também matéria, assim, de jogo, aí talvez ganhe não sei, essa plasticidade, eu acho que a luminária, por exemplo, me deu, assim, né? E é uma certa aproximação também conceitual com a coisa da palavra mesmo, assim. Eu nem sei se o Má quer falar alguma coisa, porque Acho que vocês podem falar, né, que vocês fizeram essa escolha das luminárias lá no momento. A primeira coisa que eu falei para a Gi foi que vocês criam tudo e a luminária tá lá para iluminar, e não tem muito sentido, porque vocês têm que criar também ela tem que imaginar. Então, mas aí fica claro que precisa ter alguma coisa para iluminar vocês ali, e claro que ela ajuda com os três cômodos, né? E tem uma coisa que a única didascália que tem que se refere à luz é a luminária chinesa, né, ali. Só que nem tem luminária chinesa, então, não sei, eu acho que é uma coisa a se pensar mesmo, mas que, a princípio, eu acho que talvez... É que é isso, tem uma cena montada em cima dessas luminárias, né? Mas que para mim é um pouco estranho que, que tudo né, surge a partir da palavra e ali já tem três luminárias que se remete à casa. Claro que ajuda a gente a entrar dentro de uma casa, mas também o quanto atrapalha de que
né? Quebra a magia de vocês estarem criando tudo a partir da palavra, né? Mas é interessante, você falou de quando vocês tomam a palavra, né? E é realmente uma chave, uma virada na cena quando você volta a entender o texto, né? Quando você volta a achar que o texto é importante ali naquele momento, um pouco antes, mas, né? Porque assim como você de espectador, ainda mais com a, né, precariedade da nossa escuta naquele vídeo, a gente não começa a perder. O tá é muito mais interessante pra gente do que a própria descrição, porque a gente não entende direito. É meio estranho, vocês não estão fazendo a mesma coisa, e o tem um ritmo que vai se moldando, né, que vai mudando e tal. E ali naquele momento é bem interessante, porque vocês pegam e falam diretamente, vira um diálogo, né? E que para mim falou, opa, voltou a ser muito importante, você vai junto com o que se fala, né? Mas como fazer isso? Talvez Sim. sem esse acessório que, eu não sei, pode ficar ou pode não ficar. Eita, travou. Eu acho que é isso. Isso é agora, depois que tá as coisas do vídeo, a gente tava muito conversando sobre isso, assim, que é. Eu acho que se as coisas estiverem, elas. É isso, elas têm que entrar pro jogo também, no sentido. Por quê, né? Porque é muito forte a gente falar tudo com a palavra, tudo que não tá ali, e ter uma luminária que é só pra ser um acessório, né? De tipo, aqui é o quarto, aqui é isso. Então isso a gente tá meio repensando e se for ficar por acaso, a gente nesses próximos ensaios e residência e tal, entender, sabe, como que isso entra mais, se for assim, né? Eu queria meio trazer um outro assunto que eu acho que tá no texto da Zi também, que seria legal da gente conversar, que é um pouco essa questão da caminhada, que você fala, da coisa do. Que eu acho que era muito uma questão que eu e a Léo a gente tava conversando lá, que era tipo. Que é um pouco também esse estado de performatividade que a gente tá exercendo ali, sabe? Porque. É, não sei, assim. Tem, Porque estamos dentro e estamos fora ao mesmo tempo. É sim. tipo, não sei. És quem está a construir e ao mesmo tempo és o personagem. Então é assim, onde é que nós ficamos? E pegar essa pista, talvez, que tem esse deslocamento de coisas, né? Que, tipo, eu vendo o vídeo, é a coisa pra mim que é mais estranha, na verdade. Que é esse deslocamento que é meio a gente, e daí tá procurando, e eu sinto que tem o início, talvez cabe isso, mas que momento que entra ali, tipo, um estado performativo que a gente possa começar a investigar que é e não é, sabe? Tipo, eu tô dentro, se tô dentro e tô fora, tô dentro e tô fora, mas ao mesmo tempo não é eu performer, tipo, eu, Giovana, fazendo sabe, tipo, uma coisa meio palestra, assim, tipo, sobre os objetos e a casa. Que não sei, pra mim vem um pouco essa pista do que você falou da caminhada, da Zi falou da caminhada, desses deslocamentos. Hum, Fala, fala mais sobre isso, tipo, essa que vocês estão interessadas, assim, só para também sim. essa performance, da onde veio o porquê, uma ideia, vontade, ou já também, às vezes, já a compreensão de que existe uma performatividade que é sobre estar dentro e fora ao mesmo tempo, dentro e fora do quê? Uhum. Porque, por exemplo, acho que tem a ver com. Vou tentar falar sobre isso, se Vi e Léo quiserem falar também. Que é, por exemplo, se colocar no. Eu falo, tipo, ser o objeto, falar e ser o objeto, tipo, ser visto como o objeto, com representação, no fundo, né? Tipo, quando aquele momento que eu tô lá parada, por exemplo, só girando, tem um momento de representação, apesar de eu não, sabe? Então, ali, e tem uma relação entre nós duas, né? Tipo, pra mim ali seria um dentro. Não sei exatamente dentro do que, mas e o momento que a gente tá só o início falando dos objetos, tem uma coisa de estar em formas, mas tem um fora, que é tipo como se fosse um colocar mesmo, assim, sabe? Mas tipo, ó, eu tô aqui num pacto com você que eu tô fazendo dessa forma, e isso vai ser isso vai ser aquilo.
E de repente a gente entra numa coisa que é, principalmente em relação, acho que às personagens, assim, sabe? Que é como se entrasse dentro ali do papelzinho, sabe? Por um momento, assim. Tipo, Hum. pra mim tem a ver com isso. Eu não sei, Léo, pra você. Acho que também é qualquer coisa de, por exemplo, no início eu acho que é mais uma dinâmica de dar a ver, e também só uma questão que nós temos que é dar a ver a quem? Estamos a dar a ver ao público e qualquer coisa de mostrar, tipo, um sofá e tal, e mostra para o público. Portanto, também há essa meio confusão de direção, de mostrar isto para quem? Para nós? Construir isto para nós? Para o público? E depois acho que há outra dinâmica de incorporar mesmo, que desfaz esta coisa de estou a dar a ver para estou a ser. E estou a incorporar, e estou a interpretar. E acho que é aí que se dá uma diferença também da nossa performatividade, que é o que é esta pessoa meio mais mecânica que está só aqui a dar a ver, que é esta pessoa que está efetivamente a interpretar. E não formulo uma questão concreta, mas há qualquer coisa de. É sobre isso, é sobre estar nessa confusão, meio esquizofrenia, e isso é interessante, e não sei. Ou se é sobre definir uma coisa mais concreta e pensar realmente estamos a construir isto para quem, e direcionar a nossa performatividade mais num sentido mais concreto, não sei. E vocês acham que essas duas dinâmicas é uma coisa que, até como o trabalho está indo, pensando no dominó dramaturgico, né? Se existe esse dominó progressivo dessa performatividade, assim, começa nesse lugar mais dar a ver, mecânico, pá, e vai progressivamente alcançando essa segunda dinâmica, ou não? Ou é mais sobre ir e vir, entrar, tá em Eu, uma, a- tá em às vezes uma tá em uma, às vezes tá em outra, uma cena, na mesma cena isso muda, sei lá, coisas assim. eu acho que nós estamos na primeira, que é, eu acho que está a ir, e por isso acho que é o caminho, um caminho bom. Porque nós estamos aí, começa numa coisa mais de mostrar e daí já começa, não se percebe bem o quê. Há só um momento em que isso acontece muito claramente mais para a frente, que é, por exemplo, a parte do ele, que é a Gi está lá e está a interpretar, mas eu não, eu continuo cá fora e estou a dar a ver a Gi. Mas talvez Hum. isso seja bom, que é um momento que se confunde. Mas eu acho que está aí, que está numa coisa que no início começamos as duas de fora a dar a ver e depois mais para a frente começa-se a misturar, eu acho, não sei. E nesse aspecto, é isso, acho que é uma coisa, ou seja, no início, essa caminhada vem de uma coisa muito prática de o sofá está aqui, a cómoda está ali, por isso eu tenho que andar até à cómoda, portanto é uma coisa pedestre que eu faço, né? E que vem desta necessidade de ter que dar a ver aquilo que está noutro sítio. O que é esta caminhada quando já estamos numa outra cena e já somos outras personagens, estás a ver? Acho que esta reflexão na caminhada também vem aí. Hum, Hum. Hum. Eu concordo. Eu acho que a gente. Essa pergunta refletindo agora, a gente tá quase numa progressão. Uma progressão, sim, sabe? Tipo. Hum. Porque realmente a estrutura que a gente tem agora, no final, seria cada vez estar mais dentro do. Por exemplo, uma ideia de final que a gente tem, que é um negócio que a gente experimentou, que é uma partitura textual que o tatatá vira o texto, assim. Então, o texto é dito como sílabas na batida do tatatá, sabe? Então, como se fosse uma fragmentação da palavra que é Hum. e o tatatá é substituído pela palavra. Ele tá sempre ali, mas agora ele é o texto, né? Hum. E tem uma coisa de estar totalmente dentro dessa figura Julia Nora Blanche, não sei, que são as três, né? Hum. Então eu acho que tem essa progressão, assim, de tipo, tá.
eu não sei se eu não tenho muita resposta sobre isso ainda, mas tem uma coisa de um corpo que muda, sabe? De fato, assim, tipo, que ele vai entrando ali no túnel. Hum, hum, Eu acho que tem um pouco isso, de ir aprofundando em relação a alguma coisa, sabe? Concordo com a Léo, assim, essa entrada, de algum modo, que elas estão mais fora, e isso vai criando um léxico, e, e a partir disso, elas vão um pouco entrando. Mas eu acho que eu gostei muito de ler no texto que é isso, essa caminhada é parte do léxico. Assim como a gente falou isso do apontar, que é o primeiro gesto que tem na peça, Léo aponta e fala, hum. essa é a música que vai ser ouvida. Então, esse caminhar também é parte do léxico. Isso é uma coisa que a gente nunca olhou dessa forma e talvez devesse começar a olhar e pensar mais sobre, sabe? Se esse caminhar se altera ao final, tipo, não sei, não sei. Eu acho que tem uma, eu acho que a peça tem uma quase uma invocação, uma estrutura um pouco de invocação, assim. Você começa meio fora e no final elas estão totalmente tomadas por aquilo, elas viram essas personagens e entram e saem, como se baixou, sabe? E talvez pensar a caminhada nisso fosse interessante de algum modo. Acho que tem uma coisa, talvez, de diferença mesmo entre si. Não, eu não sei, é que a Léo falou, né, de dar a ver e o ser, ou incorporar alguma coisa, assim, né? E aí, até pensando em deslocamento, em caminhada, do tipo, na relação entre deslocamento e espaço, né? Assim, dessa diferença entre você tá numa arquitetura vazia, por exemplo, assim, num cômodo vazio, como que você se desloca num cômodo vazio, e aos poucos que esse cômodo vai tendo objetos e tendo cotidiano, né, tendo vida, tendo cultura ali, você deixa de ter um deslocamento genérico, assim, ou sei lá, para todas as direções, e ele vai se tornando um habitat. Então, tipo, você desloca que você habita aquele lugar. Então, é diferente de ocupar, não sei qual que seria o contrário, mas o habitar é para onde se chega, talvez, sabe? Não sei de onde começa, mas que é muito né, diferente. Acho que o que a Léo falou assim, então é bem pragmático. Eu vou daqui para ali para ter um sofá, para, né, pra nananana. Depois que essas coisas já estão construídas, o deslocamento daqui para ali não é para dizer que tem um sofá, é porque, sei lá, você vai sentar no sofá e fumar um cigarro, entendeu? Tipo, é para isso que você tá indo para daqui para lá, né? Não tá indo para dizer, ah, aqui é um sofá. Então tem outras camadas mais subjetivas e aí ficcionais e sensoriais e tudo mais que começam a entrar no corpo na maneira como ocupa aquele espaço, que é mais sobre habitar o espaço do que, sei lá o que, qualquer outro. Eu não consigo ainda achar a palavra. E assim, então, eu acho que isso muda mesmo. Porque, por exemplo, agora não lembro aonde, mas acho que uma das coisas acho que a coisa da caminhada me chamou a atenção em vários momentos, é, mas tem alguma transição, alguma coisa assim que vocês duas ficam assim bem paradas, é bem alguns segundos, tá? Nem acho que talvez seja até nada, né, assim, importante, mas só porque me chamou a atenção. E olhando assim, sabe, para as coisas, e dá um passinho para cá, um passinho para lá e olha, e dá um passinho para cá, um passinho para cá e olha. Falei, ó, tipo, é, tipo, isso é alguma coisa assim no sentido de um caminhar que está diferente do que era antes, assim, sabe? Acho que foi ali que eu falei, nossa, tem uma diferenciação nesse corpo ereto, a princípio, né, vertical, que caminha, enfim.
não sei, porque é muito limpo também, né? Como não tem espaço, não tem, né, arquitetura, assim, né? O corpo e os passos mesmo, sabe? Assim, eu não sei, mesmo por vídeo, me chamou muito a atenção, assim, se anda em linha reta, se não anda, sabe? Se tem uma sobrinha de passo, sabe? Tipo essas coisas. Eu acho que só nisso tem uma super pista, assim, porque é diferente mesmo. Você falando, eu falei, nossa, a tarefa é diferente. Tipo, depois que constrói, pode ser essa tarefa, né, de ocupar e depois habitar, ou deslocar e depois habitar, ver e depois habitar. Hum, E às vezes é hum, só ver de novo, pode ter essas transições, né? Mas a gente conseguir mapear qual é a minha tarefa enquanto corpo dentro desse espaço agora, né? Assim, E nós, em relação com o público, estamos a fazer, assim, constantemente um pacto, assim. Agora, esta é a regra, eu vou fazer assim e é com luz e tu vais perceber. Acho que é esse constantemente o nosso trabalho, é fazer pactos com o público, de eu vou para um sítio e vou dizer uma palavra e isto é o significado. A seguir eu vou... Não, 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 não. É muito sobre regra, construir regra e uhum, pactos com o público. uhum. hum. Essas entrevistas, só porque tá batendo isso na minha cabeça, essas entrevistas que vocês fizeram, é, no sentido de uma experiência, de conversar sobre, mas para colecionar material, como que foi isso, assim? Ou que foram com senhoras, com pessoas de Portugal e não sei, fiquei curiosa de saber como que isso entra, se entra, enquanto, enfim. Eu acho que foi uma ideia ali, essa coisa de mandar projeto e como a gente ia para cada região lá das Uhum, cidadezinhas, um pouco de se aproximar das pessoas enquanto uma ferramenta de criação. E daí a gente foi conversar mesmo com as pessoas. Eu acho que foi super legal, assim, o resultado que a gente via, mas realmente, pro que a gente tá fazendo em sala de saia, é outro material, sabe? Então a gente deixou isso num banco de materiais de processo. E uhum, vem essas vozes biográficas e aí, por enquanto, sei lá, né? Mas não tem muito, tem um espaço onde caber isso, assim. Parece um pouco um outro trabalho, sabe? uhum, De depoimento e tal. uhum, Então, não sei, pra mim, por enquanto, serviu muito como, sei lá, alimentar um lugar de pesquisa e tal, mas eu não sei, acho que para o que a gente tá fazendo agora não entra, assim, sabe? Não tem como. Porque de fato tem essa coisa do nosso material ser o texto, as palavras do texto, que já é muita coisa. Daí, tipo, ter outra matéria, palavra de pessoas, é tipo. É... Então, não sei. Eu acho que inconscientemente foi bom porque vai informando, mesmo sem nós pensarmos muito nisso, a nossa reflexão sobre a peça e acho que e já veio aqui no meio desta conversa, que é também um bom balanço para nós não ficarmos só, por mais que não vamos diretamente lá às histórias das pessoas e do que aconteceu, hum, faz-nos ficar meio mais num limbo entre uma tentativa de criar, de falar de uma narrativa que é só do teatro e só ficcional, mas estar num. Por isso é que aquilo que o Vicente estava a dizer de construirmos uma casa que é mais genérica, porque não é só a casa da Nora Júlia Blanche, é também
uma casa que nós já falámos com toda a gente e toda a gente tem por mais específica que seja, é uma experiência muito até em geral, e também as narrativas das histórias que acontecem também muito na vida das pessoas, é o que nós temos observado. E nesse aspecto acho que é uma coisa que está lá por trás sempre, é bom para nós, foi bom, por mais que não seja lá concretamente. Hum. Hum. Não, eu estava pensando exatamente nesse sentido, menos no conteúdo das histórias, Uhum. mas nessa questão, assim, né, da particularidade de casa, assim, porque parece que eu entendo a coisa da casa genérica, e é um pouco isso, né, fazer um desenho de criança que não sabe o que que é uma casa, ao mesmo tempo, casa é algo, assim, um pouco como corpo, né, todo mundo tem, assim, ou sabe o que é, mas ao mesmo tempo, não, assim, não é genérico, tipo assim, não é universal, né, no sentido da experiência de casa, como é realmente é extremamente específico, tipo, mesmo, né, sei lá, agora eu tava pensando, tô morando aqui num prédio estudante de 20 metros quadrados padronizado, tem, tipo, milhares, todos iguais. Se você for entrar, vai ser, tipo, realmente muito diferente. O cheiro, o nanana, como que habita e tudo tal. Nanana. Então, eu acho que também tem um problema bom aí nessa relação, sabe? Tipo, no sentido de tá, de uma escolha mesmo, né? Uma casa genérica, mas ao mesmo tempo são três, né? Tá vindo de três textos Uhum. específicos, vem carregada de uma experiência de entrevista, assim, né? Também que mesmo que não tá ali, mas que se percebe que tem, aposto que a história de cada uma delas ele tem coisas em comum, tem, mas também são muito particulares. E se Uhum. fosse fazer com senhoras no Brasil, no sertão, seriam outras histórias também, né? Outras relações com a casa, outra forma de descrever, pensando menos em conteúdo, forma de contar, né? Quando eu perguntei, eu estava pensando bastante nisso, na verdade. Até, tipo, no procedimento mesmo de entrevista, eu nem sei o que que vocês perguntaram, né? Mas assim, quanto metodologia, me deu essa imagem de que a forma de contar dessas pessoas, ou de qualquer pessoa que conte da própria casa, é quase que a prática de criar didascalhas, né? Assim, de uma história de vida que não se sabe, mas a descrição da casa é a criação de didascalhas infinitas, assim, né? Do tipo, a história depois parece que nem importa, talvez, de tanto que tem ali só. Então, quase que como uma estratégia ali de enfim, de tensionar esse lugar do texto dramático, ficcional, com coisas reais, desde o ponto de vista da didascalias e não da história em si, sabe? Assim, da Uhum. narrativa em si. Eu acho que o princípio, no fundo, o início das entrevistas era muito isso, tipo, como que as pessoas se pediam, no fundo, descrevam suas casas. E pra ver no sentido do que a gente tava falando de escrever, tem isso, tem aquilo. E às vezes algumas pessoas faziam isso, e às vezes era casa é Deus, casa é tudo, casa é essas frases assim, né? Casa é meus filhos, tipo, uma coisa. E eu acho que é, no fundo é isso, né? Tipo, descrever como construção de frase, de sentido, de palavra. E eu concordo super, Zi, tipo, essa coisa realmente, eu acho que parece que é genérico, mas no fundo é super específico, né? Porque no fundo teve essa seleção desses três textos que tem essa relação de gênero super específica, que é de uma época, que é de um lugar, então, é, Que é do teatro, né? Da que é do história do teatro, já é um e, recorte super específico, né? Assim. é, exato, eu acho que a gente não tá falando sobre uma, nossa, vamos falar sobre o significado de casa para as pessoas, né? Tipo, de moradia e tal, porque seria outro trabalho. Tem um pouco da onde a gente partiu desses textos. E quando a gente vai lá buscar no nosso banco de palavras, é Uhum. objetos, tipo, muito específicos desse imaginário, assim, né? Tipo, não tem é, piscina de lona, né? Tipo, não tem chuveirão. Enfim, qualquer coisa outra que a gente possa. Laje, que é uma coisa que tem super. Não tem uma laje, né? Tipo. Então, sim, tipo.
Acho que esse fique com o problema, agarre o problema de realmente do que são esses espelhos, né? Dessa casa, dessas histórias, tipo, dessas figuras, desses fantasmas, assim. Uhum. Eu acho que genérico de fato não é uma boa palavra, mas eu acho que tem uma coisa que eu acho interessante que é a incompletude. Hum. Tipo, acho que isso tem a ver com trabalhar com palavras e, sobretudo, com gestos de leitura, né? Tipo, acho que o gesto de leitura tem isso, no fundo, ler de todas as artes, ler é a mais incompleta de todas. Tipo, você tem uma tintazinha num papel, é muito pouco o que um livro te dá, né? E acho que essa talvez seja a riqueza da coisa, no fundo. Tipo, aqui a leitura, de certo modo, das artes é a que mais exige de você, assim. Enfim, sem querer fazer generalizações, mas eu acho que tem uma graça dessa exigência de você tá lendo e você tem que imaginar tudo, o som, o cheiro, o gosto, a textura. E eu acho que no que a gente faz, a gente é um gesto de leitura, de algum modo, a gente parte de um gesto de leitura. E eu acho que isso tem uma graça, de que quando a Léo entra, faz um gesto e fala um sofá, eu vou imaginar um sofá vermelho e Uhum. a Zi vai imaginar um sofá preto. Eu vou imaginar um sofá de 3 lugares e a Zi vai imaginar um sofá de dois. E o Matheus vai imaginar um sofá em L e pronto. É, e é isso. E alguém vai imaginar uma cama que usa como sofá no meio da sala, sabe? E isso é uma coisa que eu acho interessante do trabalho, assim, o quanto, ao ser vazio, ele obriga o público a preenchê-lo, de algum modo. Isso não é nada genérico, mas eu acho que é incompleto. Da mesma forma, é isso, tipo, eu acho que é um pouco a beleza do signo, sabe? Da mesma forma que quando eu desenho uma aquelas 5 retas, a gente imagina, a gente sabe que todo mundo lá tá, é uma casa. E quando eu falo casa, cada um de nós aqui, se a gente for parar para pensar, imagina uma casa que eu acho que não tem nada de genérica, na verdade, ela é bem específica, porque ela é feita das casas que a gente já passou, dos catálogos de revista que a gente já viu, das ideias dos filmes, sei lá, tipo. E acho que isso tem um interesse de convidar também o público a imaginar os seus repertórios, a passar por eles, a construir junto com a gente aquilo, de algum modo, a partir também dos seus fragmentos. E acho que isso teve muito a ver com as entrevistas, de algum modo também, porque a gente foi esbarrando com as personagens das peças ao longo das entrevistas. Tinha uma mulher lá que a gente entrevistou que a gente fala, nossa, é a Blanche, é a mesma história. Então, tipo, isso a gente até pensou em fazer um negócio que era meio gravar umas casas e fazer um vídeo que fosse tipo as meninas falando as didascalhas, e daí entra a Blanche, e daí começa um dos depoimentos. E daí não sei o quê, e daí entra Stanley, blá, 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 e depois Blanche fala, e daí entra outro depoimento, quase como se a gente também construísse essa figura, sabe? A partir dessas histórias, porque elas estão aí no mundo, né, de algum modo. Acho que essa é a beleza de uma personagem forte, assim. Ela continua existindo. Gente, eu vou parar de gravar só pra gente. Daqui a pouco a gente tem que terminar, só pra gente fazer as últimas Tá considerações. dando interferenciazinha, dá uma. Eu? Em quem? Acho que é você. Ah, eita.
Ai, que susto, eu tava aqui já, tipo, meu computador, Nossa, gente. eu também, eu achei que meu computador tava super aquecendo. Eu também faz, tipo, faz de uma semana que esse computador tá aqui. Eu não acredito. Não, falei, já estragou, já tava desesperada. O que tá acontecendo? Tá um som estranho? Tá aparecendo o cabo de sinal, assim. Sei lá, seu P2 aí no computador. Eita. Ai, eu Mas dá pra escutar, assim, só tá. Às vezes pior, às vezes melhor. Não, foi ótimo o que você falou, Matheus, que acho que tava todo mundo aqui. Mas o tempo inteiro? Já Não, foi, já só foi. agora no final. Ah, agora eu tirei o fone. Só agora no finalzinho que bateu esse negócio. Ah, meu fone é vagabundo. Bom, vou parar de. Parei. Muito obrigada a todos. Vou parar.